Meus queridos irmãos, meus amigos, a paz do Senhor Jesus. Estamos hoje iniciando mais um trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical e desta vez será transmitido por meio do nosso canal, AD Jacobina do Piauí. Temos o objetivo de poder levar até você o conhecimento de Cristo Jesus através das Escrituras. E temos nesse trimestre nossa nova revista, que vai dar uma sequência de 13 lições durante esses 3 meses. E quero apresentar o tema geral da nossa revista, que é a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. O livro de apoio ao trimestre é o livro também que traz o mesmo tema, do pastor Douglas Batista, da Assembleia de Deus, no Distrito Federal. É o nosso comentarista durante estas lições. Eu sou o evangelista Marcel Carvalho, professor e superintendente de Escola Bíblica Dominical. Então, nesse trimestre, estaremos aqui, os nossos professores também estarão participando, de já todos sejam muito bem-vindos a estarem conosco. Inscreva no nosso canal, vai ser uma alegria muito grande ter você inscrito nele, tá? E ative o sininho para receber as notificações. Quero ler com você o nosso tema de hoje da lição, Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. O texto áureo diz-nos assim: a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Está em Efésios 1 e 2. A verdade prática nos diz assim: a epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Antes de nós introduzirmos a nossa primeira lição, e hoje é a primeira delas da sequência, convido você a ficar até o final, devido à importância que é a primeira lição da revista, a respeito de estudar a carta aos Efésios. Alguns motivos nos prendem ao estudo desta carta. Primeiro, quero deixar para você, aí já refletindo sobre o que vai nortear o estudo dessa lição e dessa carta. Primeiro, por que é importante estudar a carta aos Efésios? Qual é a importância de estudar essa carta? 2, qual foi o impacto que o Evangelho causou naquela cidade, quando Paulo ali esteve? Então, qual foi o impacto? E também é necessário estarmos abordando a respeito da necessidade do batismo com o Espírito Santo aos crentes de Éfeso, quando Paulo ali chegou e perguntou se eles já tinham recebido o batismo com o Espírito Santo, e os crentes disseram que nem sequer tinham ouvido falar, mas eram crentes e que precisavam deste revestimento. É também muito importante nós estarmos pensando e refletindo onde Paulo, ou de onde Paulo escreveu aquela carta. Foi numa ocasião muito difícil do ministério de Paulo, mas Paulo a escreveu para os crentes daquela cidade. Vale lembrar também, lá no Apocalipse, que João, o apóstolo, escreveu uma carta para aquela igreja, tá? A cidade de Éfeso, geograficamente, ela fica na Ásia, ficava na Ásia Menor, que hoje é o país da Turquia, tá bom? Então o texto áureo diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Atos 19, 1 a 7 diz: e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso
e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Essa carta também ela leva em consideração a importância do batismo com o Espírito Santo. É necessário que ele seja abordado durante esta lição, essa sequência, e para os dias atuais também é uma grande necessidade, por isso que se faz necessário estudar essa carta. Talvez muitos cristãos que estão convertendo-se ao Evangelho, o Evangelho convertendo estes, muitos cristãos acham que não há mais necessidade do batismo com o Espírito Santo. Então, uma das importâncias de estudar a carta aos Efésios é que vai abordar este assunto. Está no contexto de Atos, capítulo de número 19, que é quando Paulo ali esteve naquela cidade. E foi necessário que Paulo colocasse as mãos sobre eles e eles fossem cheios do Espírito Santo. É uma necessidade atual para toda a igreja de Cristo Jesus. Em especial aqueles que estão convertendo, que são os novos convertidos, que ainda não conhecem muito bem esta doutrina, este ensino a respeito do batismo com o Espírito Santo. E Atos 19 vai falar muito bem a respeito disto, dessa necessidade. A nossa introdução diz o seguinte: a epístola aos Efésios é denominada de a coroa dos escritos de Paulo e ainda de a rainha das epístolas. Nela, o propósito eterno de Deus para a igreja está revelado por meio de Cristo Jesus. Nesta lição, estudaremos os aspectos introdutórios e as principais abordagens doutrinárias da epístola. Durante esse estudo, o conteúdo da epístola deve nos levar à adoração a Deus e ao aperfeiçoamento de nossa vida cristã. Outro objetivo de estudar a carta é que, ao estudar ela, nos leva a uma adoração a Deus e o aperfeiçoamento da vida cristã. Então, queridos, é considerada essa carta aos Efésios a coroa dos escritos de Paulo. Por que essa carta é considerada a coroa dos escritos de Paulo? Nós vamos perceber no decorrer da lição. E também porque a rainha das epístolas, tá? Então ela é considerada um grande tratado teológico por todos os estudiosos das escrituras e principalmente das cartas paulinas. Primeiro ponto da nossa revista. Primeiro ponto diz o seguinte: a autoria e data. É indiscutível a autoria da carta aos Efésios. Claro, todos sabem que o apóstolo Paulo é o autor desta carta. E a data, ela se deu provavelmente no ano 61 a 62 depois de Cristo. A assinatura apostólica. É bem interessante observar um detalhe nas cartas de Paulo. Paulo nunca assina suas cartas como Saulo de Tarso, mas como Paulo. É uma assinatura em que Paulo considerava que era onde tinha a assinatura apostólica. Nunca nas cartas de Paulo
foi assinado ou reconhecido como Saulo de Tarso, mas como Paulo, né? Bem, uma epístola da prisão. Então, de onde Paulo escreve essa carta? Ele escreve da prisão. Paulo está preso em uma prisão em Roma e ele escreve essa carta para os crentes de Éfeso. Veja só, Paulo está preso, mas ele está produzindo. Então o evangelho, ele nunca ficou preso entre quatro paredes. Ele foi muito além de onde estavam os seus apóstolos, seus servos. O evangelho permeava onde Deus queria levar, né, queridos? Bem, então está aí o primeiro ponto, fala da autoria e da data. Paulo, que escreve, e também a data, meados do ano 61 e 62 depois de Cristo. Paulo escreve de uma prisão em Roma, uma prisão domiciliar. Paulo está preso, mas o evangelho não. Está indo onde Deus queria que chegasse. Segundo ponto, destinatários. Para quem foi destinado essa carta? A cidade de Éfeso. A cidade de Éfeso, ela era considerada uma metrópole da época, de aproximadamente seus 500 mil habitantes. A cidade de Éfeso tinha suas ruas principais, todas elas pavimentadas de mármore. As colunas, suas laterais, elas eram ornamentadas do puro mármore. Nesta cidade, também, nós vamos ver no ponto seguinte, que havia a imagem da deusa daquela cidade, a deusa da fertilidade, totalmente em mármore. Veja a riqueza que era essa cidade. Essa cidade também, ela era muito conhecida no contexto político, no contexto econômico, cultural, esportivo, a cidade de Éfeso. Era uma verdadeira metrópole daqueles dias, daquele tempo. Então, era uma cidade totalmente preparada para as atividades naqueles períodos. Então, podemos perceber que era uma cidade que muitos almejavam conhecer, mas Paulo não estava ali para fazer turismo na cidade de Éfeso. Paulo estava ali para estar evangelizando, estar ali conquistando vidas para o Senhor. Paulo não estava passeando em todas as vezes que ele vai àquela cidade. Paulo vai com um propósito, para ganhar almas para o reino de Deus. Essa cidade também, ela era tão conhecida porque ela tinha um anfiteatro do mundo com capacidade para 25 mil espectadores. Então a cidade de Éfeso também tinha um anfiteatro de capacidade para 25 mil espectadores, para assistir ali às disputas entre animais selvagens e também era uma pista de corridas em que muitos ali competiam para assim praticar os seus esportes, né? Então, era uma cidade muito movimentada, muito visitada, uma cidade que era desejada por muitos. Um ponto interessante da nossa lição, do ponto 2, é a religiosidade em Éfeso. E aqui eu quero chamar a sua atenção, meus queridos alunos, meus irmãos, meus amigos, para atentarmos um pouco mais para este ponto, sobre a religiosidade em Éfeso. Diz assim o comentário da revista: a cidade abrigava o templo de Ártemis, Diana, a deusa da fertilidade, construída em mármore. A economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam.
Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de prata vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria. Veja qual o contexto religioso que Paulo evangeliza aquela cidade e todos os seus arredores. Observe que naquela cidade a cultura religiosa ela era muito forte. E o evangelho chegou ali para desconstruir a idolatria. A deusa Diana, que era a deusa conhecida no mundo antigo, tinha lá sua estátua de mármore, e com a venda das miniaturas das suas imagens, que é chamado de nichos de prata, havia muitos profissionais desta área. Era um comércio que movimentava o poder lucrativo muito forte nessa questão. E em Atos capítulo 19, nós vamos perceber um grande agitamento de pessoas quando ouviram a mensagem do Evangelho de Paulo. Eu quero observar com você, na Bíblia, esses versículos para uma melhor consideração. Diz-nos assim, Atos, capítulo de número 19, versículo 23, diz assim o texto. Naquele mesmo tempo, houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, que era assim que se chamava os que seguiam a Cristo, os do caminho. Naquele tempo, quando Paulo chega na cidade de Éfeso, porque um certo ourives da prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: varões, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. Veja só, o evangelho ali foi uma grande ameaça para aquela cultura religiosa. Porque a primeira coisa que o evangelho fez ali, e faz ainda hoje, é desconstruir o sistema religioso. Ele começa a desconstruir para que seja construído os novos convertidos. Então, Demétrio é um dos nomes mais conhecidos naquela cidade dos profissionais. Então, ele convoca uma reunião com os seus parceiros de profissão e ele fala dessa preocupação, do que eles estavam sentindo naquela cidade. O comércio já estava sendo afetado. Por quê? Porque as pessoas estavam ouvindo o evangelho pregado por Paulo, convertendo-se ao evangelho, e muitos estavam deixando a prática de comprar e adorar as imagens da deusa Diana. Aí Demétrio fez essa reunião falando da preocupação. E isso estava afetando economicamente não só a cidade de Éfeso, mas em toda a região da Ásia. E Demétrio estava preocupado. E aqui há um ponto muito interessante. A nossa preocupação, ela não deve ser primária na questão financeira, e sim na questão do evangelho. Então, amados, veja só, a cidade estava preocupada pelas finanças e o evangelho estava mudando a vida das pessoas ali. Então, a verdadeira prosperidade na vida de um crente, de uma cidade, não é uma indústria, não é uma grande fábrica, mas é o evangelho quando chega ali. A libertação das pessoas, e daí Deus começa a abençoar todos os segmentos, de uma forma em que Deus é glorificado. Então Demétrio não queria que a cidade deixasse essa prática por conta das finanças que estavam sendo abaladas, né? Então o evangelho, ele desconstrói para depois construir, tá bom?
Geralmente, em toda cidade, em todo o povoado, em cada região, vai haver um Demétrio, que são aqueles que trabalham para que as pessoas não convertam-se ao santo evangelho. Mas isto são atributos do próprio evangelho e de Deus quando pregamos. E aqui eu quero aproveitar para dar um testemunho breve que aconteceu comigo no meu ministério. Eu fui enviado com a minha família para um povoado, abrirmos trabalho ali, onde não havia sequer um crente naquele povoado, aproximadamente umas 60 famílias, e começamos o trabalho de evangelismo e também os cultos públicos. Nós fazíamos os cultos à frente da residência onde eu morava com minha família, e duas noites por semana a gente realizava ali os cultos. E havia um mês em que as pessoas praticavam atos religiosos e passavam em frente ao culto todas as noites. As pessoas passavam, mas a maioria delas, quando voltavam lá do evento religioso que eles assim praticavam, muitos deles ficavam no culto. E Jesus foi salvando, foi transformando essas pessoas, foram vindo, tornando-se evangélicos. Foram deixando as práticas religiosas de antes para praticar o verdadeiro evangelho. Bem, o certo é que uma senhora de mais de 90 anos, ela não perdia sequer um culto, qual celebrávamos ali, ela e sua filha, e muito religiosa mesmo, muito praticante. Eu visitava ela antes, evangelizava, e as paredes da sua casa, elas eram decoradas com todo tipo de imagens. Mas, depois de alguns dias, de ouvir o evangelho, a filha dela trouxe um recado da sua mãe para mim, dizendo: olha, missionário, a minha mãe disse para o senhor ir lá na casa de mamãe. E assim eu fui. O Espírito Santo já havia testificado que era orar por ela, pela sua conversão. Ao chegar lá, a primeira coisa que Deus me fez olhar foi para as paredes daquela casa. Não havia mais sequer uma imagem, nem um nicho, nem uma representação de deuses. E aquilo, o meu espírito se alegrou em Deus, e a senhora de mais de 90 anos, ela já dizia qual o motivo de haver me chamado. Ela dizia: olha, missionário, chamei o senhor aqui hoje para que ore por mim, eu quero aceitar Jesus. Então o evangelho, ele faz isso, ele tira esse sistema religioso opressor e faz com que as pessoas conheçam a Deus, mesmo vivendo em um contexto totalmente religioso, que faz com que as pessoas fiquem cegas espirituais. Paulo mesmo vai dizer que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz do evangelho, que é a imagem de Deus. Então foi isso que aconteceu na cidade de Éfeso. O evangelho desconstruiu o sistema e construiu uma nova fé na vida daquele povo. O alvoroço foi tão grande, que quando Demétrio fez aquele movimento na cidade, a Bíblia diz em Atos que por espaço de 2 horas, uma grande multidão da cidade clamaram, dizendo: grande é a deusa Diana, grande é a deusa Diana. Então, amados, onde o evangelho chega, há confrontos, porque o evangelho transformador é aquele que confronta o pecado, é aquele que confronta as práticas religiosas e que mostram para as pessoas que, de fato, Jesus veio para transformar vidas. Bem, esse era o contexto da cidade de Éfeso, a religiosidade. A igreja de Éfeso diz assim: Paulo evangelizou a cidade e seus arredores durante 3 anos. 3 anos foram suficientes para Paulo estabelecer uma igreja ali, através do evangelho de Cristo Jesus, né? Havia muitas resistências, é óbvio que onde o evangelho é pregado,
na sua essência. Pode se preparar para as resistências, porque o Evangelho ele é confronto mesmo, e ali muitas pessoas estavam mudando de vida. Glória a Deus por isso. Então, queridos, em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Olha que virtude do Evangelho ali. Paulo sendo usado por Deus naqueles 3 anos na cidade de Éfeso e todos os seus arredores. Muitos milagres, maravilhas aconteciam e de fato ainda hoje acontecem quando estamos vivendo o verdadeiro Evangelho. E os demônios saíam, as vidas eram libertas, e é óbvio que a preocupação estava causando naqueles que não queriam deixar a prática da idolatria, não é verdade? Então, uma reflexão aqui. É muito fácil abrir igrejas onde já existem outras, porque ali as pessoas já acostumaram com o Evangelho, acostumaram com os crentes. Agora, quero ver abrir igrejas onde não existe, onde o Evangelho, onde as portas são fechadas para o Evangelho. Foi assim que aconteceu com Paulo naquela cidade, não é isso? Hoje a gente se vê uma disputa muito grande, até entre muitos líderes, mas a nossa disputa, ela deve ser com o reino das trevas. Deus nos chamou para esvaziarmos o inferno, para tirar as pessoas que estão destinadas para lá. Então, amados, abrir uma igreja no contexto de Éfeso, só mesmo pela direção do Espírito Santo e ousadia. E Paulo era um homem assim. Bem, continuando, aquela igreja na cidade de Éfeso, ela também se destacou pelos líderes que ali passaram. Grandes nomes da época foram destacados e ainda hoje são muito conhecidos por todos nós, pela Igreja de Deus. Enfim, entre eles, além de Paulo, Apolo, eloquente nas palavras, Timóteo e segundo Irineu, um bispo do século I. Segundo ele, diz que também o apóstolo João, aquele mesmo que escreveu a carta para Éfeso, lá no Apocalipse, no capítulo 3. Então esses foram os nomes que visitaram aquela igreja, que ali pastorearam. Então era uma igreja muito preparada teologicamente, conhecia as doutrinas, muito edificada, uma igreja poderosa em Deus. Enfim, nós podemos perceber aí a religiosidade em Éfeso e também a igreja em Éfeso. Último ponto de número 3, que o tema do ponto 3 é propósito e mensagem. Qual era o propósito do Evangelho na cidade de Éfeso? É porque muitas pessoas estavam convertendo ao Evangelho e que praticavam a arte mágica. Era necessário que eles deixassem essa velha prática para estarem adequando ao novo sistema doutrinário. Então, eles praticavam muito a magia e quando convertiam-se ao Evangelho, era necessário mudarem de vida, conforme diz o comentarista da nossa lição. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mas uma vez salvos pela graça, eles deveriam adotar um novo estilo de vida em Cristo. Então eles eram praticantes da bebida, eles viviam sobre essas práticas e agora estavam sendo orientados pelos ensinos de Paulo e dos demais pastores que ali lideraram aquela igreja para poder estarem sendo usados por Deus
e mudar a vida daquele povo. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como um tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Tá bom? Então, essa carta é considerada pelos estudiosos como o tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. A mensagem do evangelho naquela cidade. A mensagem de Éfeso gira em torno de duas temáticas: Jesus Cristo, a cabeça, e a igreja, o corpo. Então, imagine um corpo sem cabeça. Além de não ser tão agradável, não tem direção, não tem para onde ir. Assim são aqueles que se intitulam cristãos, mas que não seguem a orientação de Cristo, a orientação dos seus líderes, o qual Deus o colocou para serem os seus pastores, os seus guias. Então, o corpo só vai onde a cabeça leva. Então, é o cabeça. A mensagem principal aqui é que Cristo é o cabeça e nós somos o corpo. Nós dependemos desta parte da cabeça. Por exemplo, nosso corpo físico, se a nossa cabeça ele não subsiste. É óbvio que em um acidente, onde é mais preocupante? É quando atinge a nossa cabeça. Então, amados, Jesus é o cabeça da igreja, nós somos o corpo, e é por isso que precisamos ser submissos à sua santa palavra, porque o corpo só vai onde a cabeça leva. Portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé, prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e de tudo que se espera que a igreja faça. A mensagem também para essa igreja aborda vários assuntos muito importantes na carta aos Efésios. Por exemplo, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com o Espírito, na frutificação, na adoração e na intercessão no Espírito, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo são temas abordados nesta carta. Estas doutrinas, por isso que ela é muito importante ser estudada e praticada. Concluindo o ponto 3 e último ponto, já vamos chegar na conclusão da lição, diz assim: portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e do que se espera que a igreja faça também. Tá bom? Então, amados, nós fomos edificados por este ensino, pelas abordagens que ouvimos até aqui, e concluindo a nossa lição, ela diz o seguinte, a conclusão. Já chegamos à conclusão dessa primeira aula. A epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça ou cabeça da igreja, a batalhar contra as forças das trevas. Então essa é a nossa batalha, como diz o próprio Paulo, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, é contra o reino das trevas mesmo. Então, amados, esta lição, ela nos deixa mais convictos de que a doutrina bíblica é necessária ser estudada e colocada em prática, para que sejamos uma igreja influente, uma igreja em Cristo Jesus poderosa, cheia dos dons espirituais
para encararmos as afrontas do inimigo que surgem em oposição ao Santo Evangelho. Então, assim como Paulo obteve êxito naquela cidade, assim também somos nós. Temos êxito em Cristo Jesus ao chegarmos em determinado lugar, porque nós somos uma carta lida de Cristo e, de fato, nós pregamos o poder de Deus para as vidas que precisam serem transformadas por Cristo Jesus, tá bom? E eu quero deixar aqui uma indicação de leitura para facilitar melhor o entendimento. Quero recomendar a leitura para os nossos alunos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e 19, esses dois capítulos. E também a carta por completa aos Efésios, porque ela contém apenas 6 capítulos. E em todo esse trimestre, as lições estão pautadas por esta carta. Então, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, muito obrigado por você ter nos assistido. E também quero deixar a recomendação: inscreva-se no nosso canal, é uma alegria ter você conosco. Deus abençoe, a paz do Senhor Jesus, e nós vamos estar orando a Deus. Querido Pai, Senhor nosso, eu oro, Deus, agradecido por cada um que ouviu e assistiu esta primeira aula. Abençoa, dando-nos um trimestre de bênçãos e de entendimento em Cristo Jesus. Que Teu Espírito Santo ajude a entender cada vez mais as Escrituras. Em nome de Jesus, abençoa aos nossos irmãos de sua casa, aos nossos amigos, abençoa os pastores, abençoa as lideranças. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe.